Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus prospere os seus negócios. Hoje nós vamos fazer um vídeo, irmãos, um breve estudo sobre o livro de Provérbios 8:17, aquele versículo que muitos pregadores usam nas igrejas, em todos os locais que pregam aí, dizendo que amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. Será que esse texto sagrado que nós lemos, dependendo da versão que você tem na sua casa, será que é correto entender dessa forma? Será que Deus tem mais apreço, Deus tem mais favor com aqueles que buscam de madrugada do que aqueles que buscam de manhã? Do que aqueles que buscam de madrugada, do que aqueles que buscam no começo da noite? Lembrando que a vigília romana já começava das 6 da tarde. Das 6 às 9, a primeira vigília, das 9 à meia-noite, a segunda, da meia-noite às 3, a terceira, das 3 às 6 da manhã, a quarta vigília da noite. Eu, irmão, particularmente, eu prefiro usar o texto de Lucas 6, capítulo 12, que nós vamos ler também. Mas eu já tenho aqui um estudo que eu fiz em maio de 2015, 2 folhas, na onde eu peguei, na época, todas as bíblias que eu tinha de estudo e fui vendo a tradução de todas, como é que era. E fomos se aprofundar para fazer um estudo do mesmo, para saber se realmente aquele texto que está dizendo significava aquilo. Amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. Ou seja, nós sabemos que depois que Cristo se entregou no Calvário, na morte de cruz, ali o véu abriu de alto a baixo, né? Aí você pode me perguntar como que sabem que abriu de alto a baixo. Aí já entra um outro estudo, entra a Midrash judaica, que eles disseram que o véu realmente se abriu de alto a baixo e no finalzinho ficou apenas uma linha, para informar mesmo que ele veio rasgando de alto a baixo. Mas aí é um outro estudo. Depois que Jesus se entrega na cruz, nós temos acesso a Deus através de Jesus Cristo. Então nós podemos entrar no Santo do Santo a qualquer horário. Agora sim, a oração da madrugada é muito importante. Eu sou do ministério que Deus abre muito a boca do nosso pastor para nos dizer para orar na madrugada. Porque até nós sabemos que, como muitos dizem, a fila da madrugada é menor. Aqueles que acordam mesmo na madrugada é porque realmente estão precisando, que é algo mais de Deus, que é uma intimidade mais com Deus. E nós vamos aprender isso em Lucas 6, capítulo 12. Então, realmente, irmãos, a oração da madrugada é fundamental. A oração da madrugada, ela é necessária. Nós precisamos ter uma intimidade com Deus na vigília, na calada da noite. Nós vamos encontrar também em Salmos. Se você for ler a Bíblia, se você é um leitor da Bíblia, você sabe que nós vamos encontrar muito o Senhor Jesus indo orar à noite, passando a madrugada à noite. É o versículo que nós vamos ler. Mas será que Provérbios 8:17 está dizendo isso? Será que Deus, através dessa palavra, o Espírito Santo, quem traduziu, será que estava correto? Amo os que me amam e o que de madrugada me busca me acharão? Então, vamos ler o texto de Lucas 6 e depois nós vamos para o estudo feito de Provérbios 8:17. Aí os irmãos vão entender um pouquinho mais do que eu estou querendo dizer. Esse estudo foi feito 22 de maio de 2015. Até então, as 18, se eu não me engano, é 18 bíblias de estudo que eu coloquei aqui, é a que eu tinha até o momento. Não sei se é 18 ou é 12 aqui, eu preciso ver. Nós vamos aprender juntos. Então, irmãos, lembrando que eu não sou mais sábio do que você. Você que está do outro lado da telinha pode ter certeza que é mais sábio do que eu. Não querendo dizer que o que eu vou falar aqui esteja correto, mas é baseado em estudos. E de lá para cá viemos estudando mais, para se aprofundar mais. E aí nós já chegamos a uma conclusão sobre esse versículo. Mas como eu disse, a oração da madrugada é sim fundamental. Assim como a oração na igreja, aquele silêncio. Na madrugada, irmãos, é gostoso, é difícil, mas depois que você acorda, é só aquele silêncio, é a oração mesmo da mente, sabe? As pessoas estão dormindo,
Você não tem mais aquela oração pentecostal, fervorosa. É só ali Deus. E Deus se agrada sim de quem o busca. Tá bom? Vamos ver o que a Bíblia diz em Lucas 6, capítulo 12. E ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para um monte a fim de orar e atravessou toda a noite em oração a Deus. Vamos ver a explanação, uma pequena explanação sobre esse versículo. Para o próprio Filho de Deus encarnado, a oração era a perfeita comunhão com o Pai. Por isso, Jesus frequentemente se dedicava a longos períodos de oração, muitas vezes em jejum, especialmente quando precisava tomar uma decisão importante. O fato de Jesus dar tanta atenção a esse diálogo com Deus deve nos servir de inspiração. Jesus passou aquela noite inteira em oração e ao raiar do dia saiu para escolher, segundo a vontade soberana do Pai, aqueles discípulos que, cada qual com a sua contribuição, seriam responsáveis pelos alicerces da igreja. Efésios 2:20. Tarefa que desde o início foi distribuída a um grupo de cristãos e não exclusivamente a uma pessoa. Então nós lemos esse texto, irmão, de Lucas 6:12. Jesus passou a noite inteira em oração. Depois ele desce no monte ao raiar do sol e escolhe para si aqueles que o queriam. Então isso nos ensina sim que antes de qualquer atitude a se tomar, devemos sempre orar. Como eu já disse em muitos vídeos, antes de você trocar de carro, trocar de casa, querer trocar de emprego, querer mudar de cidade, sempre tem que ter uma oração antes. E às vezes é muitas orações. E a oração da madrugada é para quando você quer encher, irmão, quer se encher do azeite. O que é o azeite? O símbolo do Espírito Santo na Bíblia. O azeite, se encher de azeite, se encher de Deus, se encher de Espírito Santo, para que Deus nos dê sabedoria e direção para caminharmos. Agora vamos ver, irmãos, sobre o estudo que eu estava dizendo sobre Provérbios 8:16. Eu vou dizer aqui para os irmãos o nome da Bíblia e o que ela está dizendo sobre aquela versão, né? Como que o texto está sendo dito a respeito daquela versão bíblica. Tem muitas aqui, irmãos, que eu vou citar que é repetida, tá bom? Mas isso é só para nós adquirirmos sabedoria e conhecimento sobre o que nós estamos falando. Sobre a Bíblia de Estudo, palavra-chave, está escrito assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. A Bíblia Thompson está dizendo assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me encontram. Já muda um pouquinho. Bíblia Almeida Corrigida: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Bíblia de Estudo Pentecostal: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Bíblia de Estudo Mateu Henry: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Essas daí já são iguais. Bíblia de Estudo Expositor: eu amo os que me amam, e me acharão os que de madrugada me buscam. Bíblia de Estudo Despertamento Espiritual: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Agora vamos para as outras versões bíblicas, meus irmãos, na qual eu acho que são as mais corretas. Bíblia de Estudo King James: eu amo todos os que me amam, e quem me busca, me encontra. Olha como já muda, irmão, já começa a mudar. Eu amo os que me amam, e quem me procura, me encontra. Ou seja, quem me procura em qualquer horário. Já não entra a versão madrugada daquelas que nós demos. Bíblia de Estudo Scofield: eu amo os que me amam, e os que cedo me buscarem, me acharão. Essa é uma das melhores traduções, irmãos. Lembrando que tudo que eu coloquei aqui nesse estudo em 2015 eram as Bíblias que eu já tinha na época. Então eu coloquei todas e fui lendo todas para achar uma conclusão. Então essa Bíblia de Estudo Scofield, a versão dela de Provérbios 8:17 é a que mais se encaixa. Eu amo os que me amam, e os que cedo me buscarem. Cedo me buscar é o quê? É o ímpio, se voltar para Deus mais rápido. É o cristão que se desviou, buscar para Deus mais rápido. Não em si a madrugada, porque Deus não está visando só a madrugada. Sim, Ele está visando aqueles que verdadeiramente buscam o Senhor. Mas não exatamente aquele texto, eu creio que Ele esteja dizendo, da madrugada. Aí entra esses estudos de várias Bíblias.
Agora, a Bíblia de estudo esquematizada. Eu amo os que me amam. Os que me procuram, me acham. Bíblia de estudo Genebra. Eu amo os que me amam. Os que me procuram, me acham. Bíblia de estudo Shed. Eu amo os que me amam. Os que me procuram, me acham. Bíblia Almeida atualizada. Eu amo os que me amam. Os que me procuram, me acham. Essa já praticamente tudo igual. Edição literária da Bíblia. O livro dos livros. Eu amo os que me amam. Eu amo aquele que me ama, e quem me procura, acha. Bíblia de estudo anotada e expandida. Eu amo os que me amam, os que me procuram, me acham. Bíblia judaica completa. Amo aqueles que me amam, e aqueles que me buscam acharão. O livro dos Provérbios, editora Maianote. Eu amo aqueles que me amam, e aqueles que me procuram, ansiosamente encontrar-me-ão. Olha só que lindo esse texto também, irmãos. O livro dos Provérbios da editora Maianote, editora judaica. Então, essa versão de Provérbios 8:17, dita pelo livro de Provérbios da editora Maianote, é uma forma de entendermos melhor. Eu amo aqueles que me amam, e aqueles que me procuram, ansiosamente me encontrarão. Aqueles que me procuram, aqueles que desejam o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo. Aqueles que verdadeiramente estão buscando o Senhor. Então essa versão já não se encontra naqueles que a gente costuma dizer, que os pregadores dizem: amo os que me amam, os que me procuram, e os que de madrugada me procuram me acharão. Então nós não vamos encontrar Deus só aqueles que procuram de madrugada. Tem irmãos que devem orar fervorosamente das 9 ao meio-dia, das 6 às 9, das 2 às 3, né? Agora vamos a um breve estudo de que eu relatei aqui da conclusão sobre o assunto. Há um texto bíblico no livro de Provérbios, escrito por Salomão, que é interpretado incorretamente. O texto em apreço é o Provérbios 8:17. O problema reside na versão de João Ferreira de Almeida e corrigida, onde aparece a palavra madrugada. Ao ler o texto, a primeira ideia que vem à mente é que para quem busca o Senhor no período em que os demais dormem, da meia-noite às 5 da manhã, torna-se mais fácil achá-lo. Coisa que não é, né, irmão? Sim, Deus se agrada, mas não que se torna mais fácil achar o Senhor. Às vezes a gente está buscando o Senhor na madrugada e tem um irmãozinho que está no monte, às vezes de manhã, logo cedo, da meio-dia às 3 da tarde, e ele está lá. E o Senhor está vendo ele também. Agora vamos continuar. Temos que entender o texto à luz da interpretação hermenêutica, levando em consideração 3 realidades. Deus não está restrito ao tempo, pois não dorme. Salmo 121, do 1 ao 8. Os fusos horários variam de um país para outro, de continente para continente. Enquanto alguns estão orando pela manhã, comitantemente outros estão dormindo e outros estarão acordando. A palavra procurar no texto hebraico significa chachar, que se traduz por buscar cedo, ou buscar sinceramente, ou buscar de pronto, ou buscar logo. Então, irmãos, o texto hebraico, a palavra significa chachar, que se traduz em buscar cedo, buscar sinceramente, buscar de pronto, buscar logo. Então, quando a gente fala da palavra de Deus, quando a gente apresenta para eles o texto sagrado, ele se arrepende, ele vai buscar logo. Então, esse é o texto que nós entendemos. Esse buscar cedo não é orar de madrugada, antes do irromper da aurora, mas buscar com verdade, sendo sincero, e buscar com diligência. Na análise desse texto, a passagem de Provérbios está completamente fora de contexto. É achismo, ou seja, é o que o leitor pensa do texto e não o que o texto quer dizer ao leitor. Não é errado orar pela madrugada, pode até ser é até muito proveitoso, porém entender que Deus está mais disponível no período noturno é no mínimo analfabetismo bíblico. Foi isso o estudo que eu fiz em 2015, meus irmãos. Então estou usando ele agora para fazer esse vídeo. Então, nós entendemos que usar o livro de Provérbios 8:17 para nos dizer que o Senhor ama os que buscam Ele à madrugada, exatamente à madrugada, não é
o que nós entendemos, ou o que eu entendo. Como eu disse em outros vídeos, não sou nenhum sábio, pelo contrário, sou pequenininho. Você que está do outro lado é maior do que eu. Mas, pelo estudo que eu fiz, pelo estudo que eu tenho, pelo tempo que a gente vem estudando, tudo isso que eu te falei é a nossa conclusão. É achismo achar que Deus está de olho só em quem está orando na madrugada. Sim, é diferente. Deus se agrada daqueles que o buscam. Mas, como eu disse, a palavra chachar se traduz em buscar cedo, buscar sinceramente, buscar de pronto, buscar logo, buscar o Senhor logo. Por isso que um dos textos que eu mais gosto é o da Bíblia Shed: eu amo os que me amam e os que cedo me buscarem, os que logo, que pronto me buscarem, me acharão. E o texto do livro de Provérbios da editora Maianote: eu amo aqueles que me amam, e aqueles que me procuram ansiosamente me encontrarão. Então, irmãos, esse é um breve estudo sobre o livro de Provérbios 8:17. Lembrando que a oração da madrugada é fundamental, tá bom? Não vamos confundir que é fundamental e essencial a oração da madrugada com um texto ou um contexto dito erroneamente. Como eu disse para os irmãos, vocês podem voltar ao vídeo depois e vão ver algumas bíblias de estudo que eu tinha na época. De lá para cá adquirimos um pouco mais, mas eu não quis colocar aqui porque mais ou menos a tradução é a mesma, iria para o mesmo padrão. Não vamos confundir que o Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo nos deu exemplo para orarmos na madrugada. Sim, temos que buscar o Senhor à meia-noite, à 1h, às 2h, às 3 da manhã. Quem pode orar nesse horário? Tem irmãozinho que entra na empresa às 6, 7 da manhã e ele tem que sair de casa às 4h30. Fica ruim para ele acordar às 2 para depois pegar no sono de novo, então não vai trabalhar bem no serviço. Então Deus sabe quem pode orar na madrugada e quem não pode. Mas se você pode, meu irmão, busque o Senhor sim na madrugada. A partir da meia-noite, meia-noite e meia, 1h já é madrugada. Busque o Senhor, que Ele se agrada sim. Mas os olhos do Senhor estão olhando todos. Enquanto nós estamos orando na madrugada, o pessoal do Japão está acordando, na Itália é um horário, na França é outro. Então Deus é onisciente. Ele está vendo todos que estão acordando e todos que estão orando. Tá bom, meus irmãos? Não se esqueça, orar na madrugada é fundamental. Mas dizer que Provérbios 8:17, amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão, como eu disse, por causa de João Ferreira de Almeida, tradução, o povo começa a falar erroneamente. Esse foi o nosso estudo, tá bom? Que Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus.